Bom dia. Às vezes eu gosto de perguntar se estamos bem dispostos, mas acho que não é preciso. Depois destes cânticos de louvor, como não ficar bem disposto? Como não estar preparado para a palavra de Deus? Convidava-vos desde já a abrirem as vossas Bíblias no texto que vocês já sabem, Lucas capítulo 1, versículos 67 a 79. E vamos continuar nos cânticos de Natal, nos cânticos do Evangelho de Lucas. Até o Natal estaremos a estudar estes cânticos. E aquilo que podemos ver no Evangelho de Lucas, já vimos no último domingo, continuaremos a ver hoje, é que Lucas, o evangelista, é de uma sensibilidade artística impressionante. Ele é muito sensível nessa área. E quando lemos os textos que lemos e que vamos ler e vamos continuar a ler, vemos que tudo está muito bem entrelaçado, tudo está excepcionalmente construído em forma de cântico. E aos olhos de Lucas, e Lucas ensina-nos isso, e é bom que nós entendamos essa verdade. Lucas ensina-nos que o Evangelho, além de ser uma mensagem que deva ser compreendida, que deva ser aceite, que deva ser vivida, que deva ser racionalmente compreendida e interpretada, é uma mensagem que deve ser também cantada, não é? Que deve ser anunciada pelo canto, pela música, deve ser celebrada com hinos verdadeiros, hinos de coração. E Lucas ensina-nos isso. É de notar quando nós pensamos em música ou em cântico, nós pensamos sempre em alguma coisa boa, não é? Quando nós vemos alguém a cantar no seu dia-a-dia, nos seus afazeres, no seu trabalho, em suas casas, o que é que nós pensamos acerca dessa pessoa? Está bem disposta, está feliz. Costumamos usar a expressão que, olha, a vida corre-lhe bem, não é? Quando nós ouvimos alguém cantar, nós atribuímos isso a um bem-estar, a uma felicidade, a uma esperança, a uma certeza. Nunca vemos ninguém triste, ou abatido, ou incerto quanto ao seu futuro, quanto ao seu presente, a cantar. Não vemos isso. Porque o canto e a alegria, o canto e a música são um sinónimo de alegria. O canto brota de alguém que tem esperança, não é? Brota de um coração que está seguro em alguma coisa, que está alegre, está sossegado, então canta. E eu estou a atribuir aqui qualquer tipo de música. Mas quando nós falamos de cânticos espirituais, nós falamos de alguém, de pessoas que estão certas que há razão para cantar, há razão para louvar. E Lucas ensina-nos isso. Pelo contrário, aqueles que vivem sem esperança, ou nós já vivemos em algum momento, não só antes de acharmos Cristo ou dele nos achar a nós, mas alguns momentos da nossa vida nós não temos motivos para cantar, não é? Há momentos difíceis da nossa vida em que não nos apetece cantar, exatamente porque algo nos apoquenta, algo nos preocupa. Portanto, o canto resulta de corações sossegados, de corações que têm esperança, e mais do que esperança, têm certeza de que não estão entregues à sua sorte, ao seu destino, mas estão seguros em Cristo. Lucas mostra-nos que o cristão tem motivos de sobra para se alegrar e para cantar ao Deus da sua salvação. Tem motivos de sobra para exultar em alegria. E nesta época do Natal nós costumamos cantar mais, se calhar, não é? Nós fomos às cidades, vamos ouvir o quê? Músicas de Natal. É? E é bom nós passearmos, vermos as luzes de Natal que alegram o nosso coração e ouvir o som da música. Fala-nos de alegria, fala-nos de Natal. Natal também é um pouco isso. E nós, como filhos de Deus, como cristãos que cremos em Cristo Jesus, a alegria e o canto devem estar em nós. E devemos cantar que o Salvador chegou. Eu coloquei este hino aqui, eu posso mostrar a folha, está aqui, cantai que o Salvador chegou, sem saber que íamos cantar este coro. Mas quando falamos de Natal, eu acho que todos lembramos este coro. Cantai que o Salvador chegou. Eu, se soubesse cantar, cantava agora aqui um bocadinho, mas não vou fazer. Cantai que o Salvador chegou. É a expressão daqueles que sabem que o Messias chegou.
É importante notarmos que o Evangelho de Lucas é o terceiro livro da Bíblia onde encontramos mais música, mais canto, mais cânticos. Só Salmos e Provérbios estão acima de Lucas. Portanto, Lucas ensina-nos muito acerca da alegria e do canto e da sensibilidade artística que há no Evangelho. Então vamos ler o Cântico de Zacarias, capítulo 1 de Lucas, versículos 67 a 79. Eu pedi a um voluntário que de uma forma audível, forte, para que todos possamos ouvir, pausada, para que todos possamos compreender, faça a leitura deste texto, por favor. Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, que visitou e reuniu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos aborrecem, para manifestar misericórdia aos nossos pais e lembrar-se do seu santo concerto, do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão dos nossos inimigos, o sirvamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque terás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados nas trevas e sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel. Obrigado. Cântico de Zacarias. Este cântico é um cântico eloquente. E nele nós vemos Zacarias louvar a Deus por aquilo que ele faz, por aquilo que ele fez, por cumprir a sua profecia e pela sua fidelidade às suas promessas. Então, depois de ouvirmos e de meditarmos no cântico de uma virgem da casa de Davi, como lemos de Maria na semana passada, esta semana meditaremos nos louvores que brotam do coração de um sacerdote idoso, do profeta Zacarias. E a primeira coisa que devemos notar neste cântico de Zacarias é a sua profunda gratidão. Há uma profunda gratidão em Zacarias que brota do seu coração, e o seu coração é um coração de um crente judeu diante da perspectiva da chegada do Messias. Há uma profunda gratidão neste homem, em Zacarias, um homem judeu, profeta judeu, diante da perspectiva, da possibilidade, da certeza de que o Messias estava a chegar. Este é o primeiro aspecto que devemos notar no seu cântico. O profundo agradecimento, a profunda alegria que existe nele por ter a percepção de que o Messias está para chegar. E a primeira expressão do profeta é: bendito seja o Senhor, que dá título ao cântico chamado Benedictus, bendito seja o Senhor. Mas antes de abordarmos mais o que diz o texto, temos que perceber um bocadinho antes o que aconteceu na vida de Zacarias. Sabemos, não é? Sabemos o que aconteceu na vida de Zacarias imediatamente antes de ele cantar este cântico. Zacarias, não precisamos mudar de capítulo, a partir do versículo 5 do capítulo 1, o evangelista começa a contar a história de Zacarias e sua esposa Isabel. Eles eram já avançados em idade, diz-nos o texto, e não tinham filhos. A sua mulher, Isabel, era estéril, diz o versículo 7, e sendo eles avançados em dias. Portanto, um casal já avançado em idade que não tinha tido a possibilidade de ter filhos. Mas diz no versículo 11 que apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso, junto de Zacarias. E vendo Zacarias, diz o versículo 12, turbou-se e apoderou-se dele o Senhor. E ele recebeu esta promessa do anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Saltamos para o versículo 18.
para a reação de Zacarias. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Zacarias duvidou. Não é? Zacarias não é que não acreditasse no anjo, mas colocou algumas reservas, algumas dúvidas acerca da possibilidade de, tendo em conta a sua idade e a idade da sua mulher, de receberem a promessa de que teriam um filho em tão avançada idade. Zacarias duvidou. Zacarias não creu na palavra daquele anjo. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. A consequência da desconfiança de Zacarias foi ele ficar mudo durante algum tempo. Imediatamente antes dos versículos do Cântico, nós vemos que após João nascer, diz-nos o versículo 62, perguntaram a Zacarias, ao pai do menino, qual era o nome que lhe deveriam dar. Então ele, pedindo uma tabuinha, porque não podia falar, escreveu: João é o seu nome, e todos se admiraram. E imediatamente a boca se lhe abriu, e desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Então Zacarias, imediatamente antes de cantar ou de anunciar o seu cântico, ele tem uma experiência difícil. Uma experiência em que a sua incredulidade o levou a um castigo, por assim dizer, a uma condição em que ele não podia falar. E quão importante para Zacarias, tendo em conta a sua função no templo e aquilo que ele fazia, era falar. Mas não vemos no coração de Isaías qualquer ressentimento disso. As primeiras palavras que brotam da boca de Zacarias são: bendito seja o Senhor. São palavras de louvor, são palavras de agradecimento, são palavras de reconhecimento ao Deus de Israel, como ele diz: bendito seja o Senhor, Deus de Israel. São palavras preciosas de alguém que passa de um tempo de incredulidade e de consequência dessa incredulidade imediatamente para louvor a Deus. É preciso nós percebermos que é difícil entender a extensão dos sentimentos de Zacarias. Como dissemos há pouco, ele era alguém avançado em idade, mas que compreendia as promessas de Deus e as conhecia na sua plenitude. E nós, para entendermos claramente este cântico, precisamos de imaginar-nos no seu lugar. Precisamos de colocar os seus sapatos, como se costuma dizer, colocar-nos no lugar de Zacarias. Ao vermos presenciar a promessa mais antiga de todo o Antigo Testamento, ou pelo menos a mais importante. Há muitas promessas que nós vemos dadas ao povo de Deus no Antigo Testamento, que Zacarias conhecia, que o povo conhecia. Há muitos anúncios da parte do Senhor nas quais o povo se arraigava e se segurava, mas havia uma acima de todas. Havia uma que era a promessa, que era o quê? A chegada do Messias, não é? A promessa de um Salvador. Esta era a promessa das promessas, a que todos aguardavam acima de todas as outras. Nenhuma se comparava a esta. E temos de imaginar-nos no lugar de Zacarias, contemplando o facto de que essa promessa estava a ser realidade, estava a acontecer no seu próprio lar, na sua própria família. Percebemos isto? Conseguimos entender o sentimento profundo que havia no coração de Isaías ao perceber que a grande promessa que o povo aguardava, que ele aguardava, a promessa acima de todas as promessas, estava a acontecer. Estava a chegar. E não só estava a chegar, mas estava a chegar na sua própria casa, na sua própria família. É preciso entender isto e entender também a visão imperfeita que as pessoas daquele tempo, os nossos irmãos do Velho Testamento, tinham do Evangelho antes da vinda de Jesus. É fácil para nós hoje, nós pensarmos na vinda do Senhor Jesus, no facto de Ele se ter tornado como um de nós. É fácil nós percebermos que Jesus veio ao mundo, que Deus tomou a forma humana para nos salvar. É fácil para nós. Porquê? Porque já aconteceu.
Isso é uma realidade absolutamente fácil para nós de pensarmos. Mas para estes irmãos, para Zacarias, para todos os nossos irmãos do Velho Testamento, não era fácil. Porque era uma realidade que não tinha acontecido. E isso deve nos levar a pensar que precisamos de ter uma imagem mais clara, precisamos de valorizar com mais ênfase a encarnação de Jesus, o facto de Jesus se ter feito homem. E isso deve brotar dos nossos corações um louvor sincero. Que os nossos olhos sejam abertos neste cântico de Zacarias, para percebermos a extensão dessa verdade. Deus vindo, habitando, tomando a nossa forma e habitando no nosso mundo. Esta era uma promessa para eles. Uma promessa, uma possibilidade que iria acontecer, uma certeza se eles confiassem, mas não era uma realidade. E isto está a acontecer neste momento em que Zacarias abre a sua boca para cantar louvores ao Senhor. Ele continua: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Este é o segundo aspecto que devemos considerar importante neste cântico, que é a importância, a ênfase que Zacarias dá ao facto de que Deus cumpre as suas promessas. Zacarias deixa claro, e quer deixar claro com o seu cântico de louvor, que Deus cumpre aquilo que promete. Ele declara: Deus visitou e redimiu o seu povo. E reparem como ele o faz. Porque visitou e redimiu, a pergunta que devemos fazer ao ler o texto é: no momento em que Zacarias canta este cântico, Jesus já veio? Jesus já nasceu? Não. Mas como é que ele canta? Como é que ele escreve? Como é que ele cita? Porque ele visitou e redimiu o seu povo. Ele fala como os profetas fazem. Ele apresenta uma coisa que ainda não aconteceu como uma coisa que já tenha acontecido. Porque ele crê firmemente que está a acontecer e que vai acontecer. Ainda que Jesus não tenha vindo, ele já diz: porque bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação. Ele escreve, ele canta na certeza de que o que ele espera, o que Deus prometeu, está a acontecer. Esta expressão visitou, Deus visitou, é usada em outras alturas, em outros textos bíblicos. E lá no Antigo Testamento é usado em duas ocasiões. Deus visita o povo quando vem em julgamento. Vemos várias expressões que Deus visitou o povo e julgou o povo. Às vezes até é dito: cuidado, porque quando Deus vier e julgar, é usada esta expressão: Deus visitou o povo. E também quando Deus dá a possibilidade do povo sair para o Egito, e Deus visita também o seu povo. Vemos isto lá em Êxodo. No entanto, no Evangelho de Lucas, esta expressão de Deus visitar o povo é usado para explicar que Deus vem libertar o povo de Israel e ao mesmo tempo redefinir o seu povo. O seu povo vai, como o Jonas disse há pouco, vai deixar de ser só Israel e vai ser redefinido. Vai passar a ser muito mais. Então, esta expressão é encontrada em Lucas neste aspecto. Deus visitando o seu povo. João diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E aquilo que nós sabemos dos Evangelhos é que a palavra encarnou. A palavra, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. E esta era uma promessa que Deus tinha dado e que estava a cumprir-se. Cristo veio e tomou a nossa forma. Ele que era Deus, tomou a nossa forma. Este milagre da encarnação, de Deus tornar-se carne, é um milagre fundamental de nós, que nós devemos compreender como filhos de Deus, e que Zacarias estava a entender. Conta-se a história de alguém que um dia foi a um culto de Natal, a uma igreja. E lá no culto de Natal falou-se
disto mesmo, do milagre da encarnação, do facto de Jesus, sendo Deus, se ter tornado como um de nós, ter-se tornado homem para nos salvar. E esta pessoa, depois de ouvir esta ideia naquele culto, não compreendia qual a necessidade de Deus se fazer homem para que nós o ouvíssemos. Ele achava que não era necessário. Porquê isto? E foi para a sua casa com esta dúvida. E quando chegou à sua casa, é um dia frio, ele acendeu a sua lareira para se aquecer e a luz da lareira fez reflexo na janela e chamou a atenção de alguns passarinhos, não é? Que se colocaram ali à beira da janela, tendo sido chamada a sua atenção pela luz da lareira. E aquele homem, com pena, com receio que aqueles passarinhos morressem por causa do frio, aproximou-se da janela para abrir a janela e os passarinhos entrarem. Fugiram com medo dele. Não é? E ele saiu, os passarinhos voltaram, ele voltou a aproximar-se da janela e os passarinhos, sempre que notavam a presença dele a chegar-se perto da janela, fugiam. E ele pensou assim: que bom seria se eu me tornasse como um passarinho e pudesse entender a linguagem deles e mostrar-lhes que eu não os quero matar, mas quero salvá-los. Neste momento ele percebeu a necessidade da encarnação. Ele percebeu claramente aquilo que tinha ouvido no culto de Natal, de que era necessário que Deus se fizesse homem para nos dizer claramente que nós podíamos ser salvos por Ele. E Jesus, Deus fazer-se homem em Jesus, é um milagre maravilhoso da encarnação. E nisso, através disso, nós podemos receber plena e poderosa salvação, como diz Zacarias. Zacarias anuncia esta redenção, é uma plena e poderosa salvação. Mas ele acrescenta, no versículo 70, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. Lá está esta ênfase que Zacarias dá ao facto de que aquilo que está a acontecer não é nada que eles já não tivessem sido alertados que iria acontecer. Fica muito bem claro neste cântico de Zacarias, na forma como ele escreve e o que escreve, que os crentes do Antigo Testamento alimentavam as suas almas, alimentavam-se das promessas de Deus. Eles eram muito mais obrigados a viver em fé, a andar em fé do que nós. Porque eles aguardavam muitas coisas que estavam prometidas, mas que ainda não tinham chegado. Mas eles não vacilaram. Eles nada sabiam dos grandes factos acerca da vida, da morte, da ressurreição. Para eles a ressurreição de Cristo era alguma coisa abstrata, alguma coisa que estava só apenas escrita e prometida. Aguardavam a redenção como algo que eles deveriam esperar, que se deveriam agarrar a isso, mas não a poderiam ver. Esta ideia de Jesus fazer-se homem, mais uma vez afirmamos, eles não podiam ver isso. E a única garantia que eles podiam ter para se alimentar, para alimentar a sua fé e a sua esperança, era a palavra de Deus, era a promessa de Deus, era a aliança de Deus feita com Abraão. Era aí que eles se agarravam. Se calhar a amplitude da sua fé, nós que muitas vezes negligenciamos um pouco os crentes do Antigo Testamento, mas a amplitude da sua fé se calhar envergonha-nos em alguns momentos. A grandeza da sua fé, o seu apego às promessas de Deus, deve-nos levar a refletir e deve-nos levar a aprender a abraçar as promessas, descansando nelas. Podem não ser as mesmas promessas. A promessa do Messias, da chegada do Salvador, já não é para nós, ele já chegou. A promessa de Deus fazer-se homem não é para nós, nós sabemos que isso já é uma realidade. Mas Deus ainda tem promessas para nós ou não? Sim ou não? Deus tem muitas promessas ainda para nós. Há muitas coisas que nós ainda não vimos. Há muitas coisas acerca do futuro, acerca do amanhã, que nós ainda não experimentamos. Então que nós aprendamos neste cântico de Zacarias, na sua experiência, na forma como ele revela a sua certeza nas promessas de Deus, a descansar também. A nossa segurança também é, não só os dos crentes do Antigo Testamento, mas a nossa segurança também é garantida pelas promessas de Deus, ainda hoje. Nós sabemos que no último dia nós seremos absolvidos, não seremos condenados.
mas seremos apresentados sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, como diz a palavra de Deus, diante do trono do Pai. Temos ainda a promessa de que o nosso Salvador virá uma segunda vez. E Ele virá tão certamente como veio a primeira. Cremos nisto ou não? Cremos que Ele virá segunda vez como veio a primeira? Ele virá para nos juntar, para nos levar consigo e dar-nos a coroa da justiça. Então nós devemos descansar nestas promessas, que as abracemos, não as deixemos escapar, que nos apropriemos delas, pois sabemos que elas nunca nos decepcionarão, tal como não decepcionaram Zacarias, tal como não decepcionaram nenhum dos crentes do Antigo Testamento que esperaram pelas promessas de Deus. Eles não foram decepcionados. Zacarias não foi decepcionado. Que nós também não sejamos. Então, no Natal, nós como cristãos celebramos também celebramos o cumprimento das promessas de Deus. Que o façamos. Celebremos a sua fidelidade. Celebremos a certeza que temos nele. Celebremos a esperança que temos em Cristo neste Natal. Celebremos o selo da promessa de Deus, o sangue de Jesus. Ele prometeu e Ele cumprirá. Glória seja dada ao seu nome. Versículos 71 a 75. Em terceiro lugar, devemos notar neste cântico de Zacarias como ele tinha uma visão clara, muito clara acerca do reino de Cristo. Muito clara acerca do reino de Cristo. Reparem, o versículo 71 diz que para nos libertar dos nossos inimigos, das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais, lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abrão e ao nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os nossos dias. Zacarias declara que a salvação promovida e trazida pelo Senhor por Cristo é poderosa para nos transformar completamente. Ele declara isto ainda antes de tudo, ainda antes de Jesus ensinar o que quer que seja. Ele declara de uma forma profética também que a salvação em Cristo é poderosa para nos transformar. E não só para nos transformar, mas para também nos transportar de algum lugar para outro lugar. O Evangelho de Cristo é poderoso para nos transportar para uma nova realidade, para uma nova dimensão. E esta realidade e dimensão é o quê? É o reino de Deus, o reino de Cristo. O reino de Cristo. Ele fala de estarmos livres da mão de inimigos, tendo em mente um reino e um rei em que os seus servos, nós, seus filhos, o adoraremos sem temor, como diz o versículo 74. Mas não só sem temor, mas em santidade e em justiça perante Ele. E tal como João Batista, já vamos ver, e Jesus, ele também anunciou que este reino se aproximava. E há muito que os profetas anunciavam e prediziam a chegada deste reino. No nascimento de João Batista e no imediato aparecimento de Cristo, Zacarias percebeu também claramente que o reino estava a chegar, que tinha chegado o momento do reino de Deus. Lembramos aquilo que Jesus pregava, aquilo que João Batista pregava, era semelhante: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. E Zacarias sabe que a base deste reino, a possibilidade, a expansão deste reino seria possível através da pregação do Evangelho. E a verdade é que desde que Jesus veio ao mundo, Ele constantemente continua a chamar pessoas para o seu reino. Ele continua a trazer para o seu reino, continua a retirar, a arrancar do reino das trevas pessoas e pessoas e pessoas para o reino da sua luz. E esta é uma realidade da qual nós hoje já fazemos parte. É-nos dada, segundo aquilo que Zacarias nos diz, a possibilidade de servirmos o nosso Deus neste reino. O servirmos na pregação do Evangelho, no anúncio das boas novas. Anunciar as boas novas da salvação que existe em Cristo Jesus. Isto é anunciar o reino de Deus. Olhando para o versículo 74 e 75, já os lemos, Zacarias
apresenta um aspecto importante acerca da salvação, a forma como a salvação é completa e poderosa para nos transformar completamente. Há 4 aspectos que eu queria que nós olhássemos, que a salvação nos traz, ou que a promoção da salvação em nós nos permite viver. Zacarias diz que a salvação promovida pelo Senhor é poderosa para nos transformar espiritualmente. Ele fala em serviço e adoração. E se há algo que nós não poderíamos fazer sem a salvação de Cristo, era servir e adorar a Deus. Mais uma coisa que nós quase que entendemos como um dado adquirido. Falamos muito que devemos servir e adorar, devemos ser melhores servos, melhores adoradores, mas não pensamos no momento em que nós não sequer o poderíamos fazer. E essa é uma verdade que o Cântico de Zacarias nos deixa. Sem a salvação de Cristo, nós não poderíamos servir e adorar a Deus. Se o teu coração ainda está cheio de pecado, se Cristo ainda não é o teu Senhor e Salvador, tu podes gostar de ouvir a palavra de Deus, tu podes gostar de cantar a Deus, mas ainda não o serves e adoras, porque isso é uma impossibilidade. Porque não há possibilidade de Deus ser servido e adorado por homens cheios de pecado, em que o sangue de Cristo não os purificou. Então a salvação é poderosa para nos transformar espiritualmente e nos colocar numa condição de podermos servir e adorar a Deus, no reino de Deus. Mas não só nos transforma espiritualmente, mas também nos transforma emocionalmente. Reparem o que diz o final do versículo 74. O adorássemos sem temor, sem medo, sem receio. A nossa parte emocional também pode ser transformada, também é transformada pela salvação em Cristo. Jesus também faz a diferença nessa área da nossa vida. Lança fora o medo de nós e nos traz a certeza, nos traz a esperança, nos traz a alegria, nos traz motivos para cantar. Então, a salvação também traz isso, não só a transformação espiritual, mas também emocional. Mas além disso, terceiro aspecto, a salvação altera a nossa moralidade, altera a nossa forma de vivermos. E nós, a partir do momento que somos salvos, podemos e devemos andar em quê? Versículo 75. Em santidade e justiça. Santidade e justiça. A salvação permite-nos viver vidas piedosas, vidas santas e justas, sem a qual não poderíamos viver. Sem a qual não poderíamos viver. Poderíamos ter a nossa justiça. Poderíamos ter atos de justiça. Poderíamos ter diversas coisas aprováveis. Mas não poderíamos viver em santidade e justiça, porque isso é-nos trazido pela salvação de Cristo. E ainda, quarto aspecto, a salvação permite-nos, a salvação transforma-nos eternamente. Diz o versículo, a última parte do versículo, todos os nossos dias. Ela é eficaz para transformar a nossa vida para todo o sempre. Não é preciso ser renovada, não é preciso ser recordada novamente e o seu efeito ser trazido de novo à nossa vida, não. Ela é eficaz para todos os dias da nossa vida e para toda a eternidade. Esforcemo-nos por viver este reino da melhor forma. Apesar de agora parecer pequeno, o reino de Deus, o reino dos céus, o reino de Cristo, ele será grande e glorioso. Grande e glorioso. Ele está a crescer, está a aumentar. E nós já sabemos que hoje fazemos parte dele, mas experimentaremos totalmente um dia o que é verdadeiramente o reino de Deus. Então, no Natal, que nós como cristãos olhemos para a manjedoura, e sim, iremos ver um menino, iremos ver um bebê, mas possamos olhar e ver o Rei deste reino, o nosso Rei, o Rei coroado, o Rei acima de todos os reinos, o Rei do reino que está acima de todos os reinos. É isso que nós vemos quando olhamos para a manjedoura, no Natal, quando lembramos e recordamos o nascimento do bebê Jesus. Nós vemos o nosso Rei, naquela imagem nós vemos o nosso Rei. Que façamos isto. Avançamos para o fim. Versículo 76. Notamos neste versículo que Zacarias
apresenta uma visão muito clara daquilo que é o Evangelho. Daquilo que é o Evangelho. Reparem que ele agora, no versículo 76, refere-se ou fala de quem? Do seu pequenino João Batista, não é? Do seu filho. Ele diz: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor preparando-lhe os caminhos. Conseguimos imaginar a emoção deste pai? A emoção deste pai avançado em idade, que está a receber, prestes a receber, já recebeu, tem o seu filho nos braços, por assim dizer. Que alegria! Mas reparem que esta alegria não lhe traz um orgulho desmedido. Era muito fácil, nós como homens humanos, humanamente isto é muito fácil, um pai e uma mãe olhar para o seu filho e julgar que ele é o maior do mundo, é o melhor de todos, não há ninguém como ele, não é? Isso é normal. E alguém avançado em idade que já não pensava ter um filho, de repente com um filho nos braços. Mas isso não lhe tira a visão clara de quem era João Batista e qual era o seu papel, qual era a sua função. Ele diz: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Ele sabia que não era de João que vinha a salvação. De João vinha o proporcionar das condições para que a salvação fosse anunciada. De João, do seu filho, vinha a preparação para que o Salvador viesse e anunciasse esta verdadeira salvação. Que maravilha é notarmos esta clarividência em Zacarias. Ele não se turba, não é? Ele não fica confundido, mas ele sabe que de Jesus vem a salvação e de João vem a preparação do caminho. E nos versículos finais, ele deixa 3 aspectos fundamentais acerca da salvação. Versículos 77, 78 e 79. E é nestes 3 aspectos que nós iremos concluir a nossa meditação. Ele diz, versículo 77, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. 3 aspectos muito importantes que Zacarias deixa no final do seu cântico, que brotam da salvação de Cristo, que são a remissão de pecados, versículo 77, a luz, versículo 79, e a paz, também no versículo 79. Estes são 3 privilégios gloriosos que temos através da salvação: o perdão de pecados, ou a remissão dos nossos pecados, a possibilidade de andarmos na luz e a possibilidade de andarmos na paz. Sabemos o que é o perdão de Deus? Nós entendemos claramente a grandeza do perdão que recebemos de Deus em Cristo Jesus? Olhamos para o cântico de Zacarias, ou falamos das promessas, da chegada do Messias, falamos do reino de Cristo, da possibilidade que Ele nos dá de fazermos parte, de o servirmos, de o adorarmos. Mas Zacarias não quer deixar de alertar quem o lê, quem o ouve, acerca do perdão e da remissão de pecados que existem em Cristo. Será que nós compreendemos perfeitamente o que é sermos perdoados dos nossos pecados? O que é sermos redimidos deles? Já saímos das trevas para a maravilhosa luz? Já sentimos isso? Sentimos que a nossa vida anterior era uma vida cheia de trevas, mas que agora, hoje, não. Eu vivo na luz porque Cristo me trouxe para a luz. A minha vida é uma vida constantemente de alguém que está na luz. E ainda, será que eu tenho verdadeira paz? Será que eu sinto em meu coração
verdadeira tranquilidade, verdadeira paz, verdadeiro descanso relativamente a todas as coisas, a tudo o que está para vir, à minha vida. Isso é uma realidade na minha vida ou não? Porque cristianismo é isto. É nós sermos perdoados dos nossos pecados, sermos transportados de um reino das trevas para o reino da luz, podermos andar em luz e podemos estar descansados. Podemos ter paz com Deus. Não somos mais inimigos de Deus. Não mais o ofendemos para perdição. Mas sentimos paz. Ser membro de uma igreja ou receber ordenanças, compreender a palavra, cantar louvores, não significa que eu já entendi, já vivo isto. Não significa. Eu preciso de entender o que é ser perdoado, o que é andar em luz e o que é andar em paz, para que a salvação seja uma realidade na minha vida. Que jamais descansemos até que tenhamos uma verdadeira experiência disto. Uma verdadeira experiência da salvação de Cristo em nossas vidas. Que jamais descansemos enquanto o Espírito de Deus não testificar com o nosso, de que os nossos pecados estão perdoados. Não há nada mais a fazer, de que passamos das trevas para a luz e de que andamos no caminho estreito, o caminho da paz. Que jamais descansemos, que nunca descansemos na nossa vida até isto acontecer. Isto é sério. Que nunca descansemos até que isto seja uma realidade em nós. No Natal, o cristão lembra as profecias que se cumprem. Lembra as promessas de Deus. Lembra o milagre da encarnação de Jesus. Celebra a forma perfeita como Ele viveu neste mundo, que serve de exemplo para nós. Sem pecado. Perfeito, puro. No Natal, o cristão recorda Jesus pregando o arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas no Natal, também, o cristão não se pode esquecer. Não pode deixar de pensar no mesmo Jesus, no seu Salvador, no Deus que se faz carne, morrendo pelos nossos pecados. Não devemos deixar de pensar nele. E Ele morre pelos nossos pecados para nos dar uma tão grande salvação. Então que nestes dias, nestes momentos, nós cantemos e adoremos ao Deus da nossa salvação, tal como faz Zacarias. Como vimos ao início, ninguém canta se não tem motivos para cantar. Ninguém canta sem uma razão específica, sem um fundamento que lhe dá alegria para cantar e para brotar música dos seus lábios. Nós temos todas as razões para cantar louvores, para exaltar o Deus da nossa salvação, tal como Zacarias fez. Que nós possamos fazê-lo eternamente, todos os dias da nossa vida. Amém. Nos salvou, tua graça nos salva.